Agora sim eu vou mostrar aqui na minha tela algumas formas de você, por exemplo, utilizar o chat GPT para agilizar alguns processos aí no seu marketing digital. Eu já deixei aqui os exemplos prontos porque eu estou usando a versão gratuita, né, do chat GPT, que caso você não saiba, é uma ferramenta onde você pode conversar num chat com a inteligência artificial e ela vai poder te trazer ideias, sugestões, fazer algumas atividades que você pede para ela. Eu deixei aqui alguns exemplos até que eu usei numa outra live que eu fiz para mostrar para vocês como que dá para usar claramente isso dentro do nosso marketing. Então, estou colocando aqui na tela para vocês. Então, essa aqui é a carinha do chat GPT, você pode utilizar gratuitamente. É só você entrar lá no chat.openai.com, faz o seu login lá, é gratuito, você vai poder utilizar esse chat aqui que eu estou usando. Tem uma caixinha aqui, basta digitar o que você quer e a ferramenta vai te responder, fazer a tarefa para você. Eu deixei aqui alguns exemplos para que você possa ir imaginando como que você vai utilizar isso no seu dia a dia. Primeiro de tudo, eu abri aqui o chat, pedi aqui para o chat criar para mim um conteúdo para uma landing page de vendas de um produto que eu tenho, que é a comunidade Mamura de SEO. Inclusive, se você quiser aprender SEO comigo, tá o link aí na descrição para você entrar para nossa comunidade de SEO. E eu pedi para ele utilizar o que? Técnicas de copywriting. E pedi ainda para utilizar o gatilho mental da escassez. Aí eu fiz um primeiro teste, tem um textinho aqui que ficou já bem razoável, bem legal. Só que aquilo, sempre dá para refinar. Tem alguns detalhezinhos aqui no meio que a gente pode pegar e refinar, melhorar, porque não ficou lá 100%. Por exemplo, eu pedi para ele usar o gatilho mental da escassez. E ele me trouxe aqui uma frase que eu não usaria. Por exemplo, ó, nós temos uma oferta especial limitada no tempo. Na verdade, seria por tempo limitado. Então, você já começa a ver que existem oportunidades da gente melhorar um conteúdo que o chat GPT, a inteligência artificial, fez para nós. Só que é aquilo, já você não vai ter que criar do zero, você já vai ter ali uma ideia de como que você pode criar ali o seu conteúdo, aprimorar. Então você já parte de um material pré-pronto e você vai poder criar algo ainda melhor em cima disso. Eu sempre reforço, a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar, não para substituir o nosso cérebro. Se você quer um substituto para o seu cérebro, você está indo pela linha errada. A gente tem que pegar e utilizar esses recursos para facilitar o nosso trabalho, para a gente ganhar tempo, principalmente para ganhar tempo. Aí eu fiz mais alguns testes aqui, eu dei mais detalhes sobre o que eu gostaria que fosse abordado nessa cópia aqui dessa landing page, e eu fui fazendo os testes e o texto foi sim sendo aprimorado, melhorado. Então, quanto mais detalhada for a instrução que você passar para o chat GPT, que é a ferramenta que nós estamos aqui utilizando hoje, melhor vai ser o resultado do conteúdo que a página vai criar. Só que é aquele grande detalhe. Certo, Daniel, mas e agora? E a landing page? Então, você ainda vai precisar de alguém para executar essa atividade, ou seja, fazer a landing page com esse texto. Então, tá vendo como que não é assim, ah, nossa, a inteligência artificial vai substituir a gente em tudo? Não, você ainda vai ter que fazer lá a landing page, fazer o seu post de rede social, mas a gente chega daqui a pouco aí nesse tópico. Aí um outro exemplo que eu trouxe aqui. Eu pedi, né, vamos supor, eu estou com um bloqueio ali, um bloqueio criativo, eu estou sem ideias, não estou conseguindo pensar em ideias para fazer um post para mim, ou alguma coisa, um título de uma página, etc. Eu posso vir aqui na ferramenta e colocar assim, ó, escreva 10 sugestões de título para uma landing page sobre um curso de SEO chamado Comunidade Mamura de SEO. Pronto, coloquei aqui, pedi para executar. Olha só, foram criados os 10 títulos e são 10 títulos que todos eles têm aí a sua qualidade que podem ser utilizados. Como por exemplo, ó, aumente seu tráfego e vendas com o curso Comunidade Mamura de SEO. Descubra os segredos de SEO com o curso Comunidade Mamura de SEO. Então se você pegar para ler todos os 10 aqui, você vai ver que eles fazem sentido com uma cópia de marketing. Olha esse último aqui, ó. Transforme seu site em uma máquina de vendas com o curso Comunidade Mamura de SEO. Tudo isso, vamos dizer, foi criado pela inteligência artificial. Então, se você está com um bloqueio criativo, você pode pedir ideias, sugestões de temas, de tópicos, para que a inteligência artificial traga para você. E você vai poupar muito tempo de pesquisa. A ideia também
do ChatGPT é te poupar muito tempo de pesquisa. Aí eu fiz um outro teste aqui, ó. Quais são os principais, os tópicos normalmente abordados em artigos de SEO? Ou seja, quando tem um artigo de SEO, normalmente as pessoas falam sobre o quê? E aí eu peguei aqui e vi que eles falaram sobre a otimização de palavras-chave, conteúdo, técnicas on-page, off-page, análise de dados, mobile, local SEO, estratégia de link building, estratégia de conteúdo e indexação, que sim, está correto, todos esses tópicos aqui são normalmente abordados em artigos de SEO. Então se eu estou ali pensando, sobre o que eu posso gravar um vídeo aqui para o meu canal no YouTube, um post de rede social, o que eu posso fazer? E se eu quiser escrever um artigo para o meu blog, você pode vir aqui e pedir aqui algumas ideias de tópicos para você começar a pensar, mas você não vai ter que tirar da cartola ali todos os 10 tópicos ou mais que você vai pedir para a ferramenta. Ela já vai te trazer, você vai partir de um ponto ali mais interessante, um ponto mais avançado. E aí, o que eu fiz? Uma atividade que é comum dentro do trabalho de SEO e também da produção de conteúdo como um todo é o que? Criar uma pauta para que um redator possa fazer o trabalho. E aí eu peguei e pedi para a ferramenta ChatGPT criar para mim uma pauta de um artigo completo sobre como otimizar uma página de um site. E olha só que legal. A estrutura do conteúdo já veio certinha para mim. Veio o título, ó, com uma sugestão de título, ó, como otimizar uma página do seu site para os mecanismos de busca. Legal, ele já entendeu que se otimizar uma página é otimizar para mecanismos de busca. Aí ele já me trouxe aqui, introdução. Não fui eu que mexi isso aqui, tá, gente? Isso aqui foi o ChatGPT que montou dessa forma e ele já trouxe aqui, ó. Introdução. Explicar o que é otimização de páginas para mecanismos de busca, SEO, e por que é importante, apresentar o objetivo do artigo, mostrar como otimizar uma página específica do seu site para melhorar os seus resultados de busca. Depois ele trouxe aqui qual que é o principal tópico que eu vou começar abordando, né, que é o 1, que escolha das palavras-chave. Explicou aqui duas coisas que eu tenho que falar sobre esse tópico, depois conteúdo de qualidade, otimização on-page, etc, etc, que se a gente pegar isso aqui, a gente vai ver que são os tópicos mais abordados nos artigos de SEO. Ele trouxe aqui trazendo as instruções sobre o que o redator precisa escrever sobre este material aqui. Então, já quebrou um galhão. Aí, obviamente, o que eu posso fazer como especialista de SEO que eu sou? Eu posso pegar esse material aqui, dar uma complementada com algumas coisas que eu sei que estão faltando aqui, e o meu redator ele vai produzir um conteúdo muito mais completo, mas eu já parto de um... Só para eu escrever tudo isso aqui que está na tela, eu já ia demorar alguns bons minutos. Então, eu já saio bem avançado ali, eu só reviso e complemento. Aí, no final ainda tem um pedido de conclusão para que o conteúdo fique interessante. Depois eu ainda continuei fazendo aqui alguns testes, por exemplo, né? Eu pedi para a ferramenta escrever um texto para mim, utilizando como referência o site da consultoria digital, para falar sobre consultoria de SEO, e ele fez um trechinho aqui para mim. Depois eu fiz uma pergunta mais específica, mais técnica, usando uma sigla que nós utilizamos no trabalho de SEO, que é o FID, que é o First Input Delay, e ele soube explicar o que era o FID, porque o meu teste aqui, será que ele sabe o que é uma sigla? E sim, ele sabe o que é essa sigla, lembrando que o ChatGPT ele foi treinado com informações até 2021, se eu não estou enganado. Então, fatos que aconteceram muito recentemente, ele ainda não tem essa informação, como por exemplo o Bard. A ferramenta do ChatGPT nem sabe que o Bard foi criado ainda, então não tem como ela escrever sobre o Bard porque o Bard ainda não existe. Então é importante quando a gente utilizar a ferramenta do ChatGPT, a gente leve isso em consideração. Mas voltando aqui ao tópico, a explicação, nossa, foi certinha sobre o que é o FID. Tá tudo certinho e ela complementou com algumas coisas como LCP, FCP e etc, que são nomenclaturas que nós utilizamos na área de SEO. Aí depois eu pensei, e se eu quisesse fazer algum artigo, alguma coisa, um post de redes sociais falando sobre as principais dúvidas relacionadas a SEO? Eu coloquei aqui então a minha pergunta, quais as principais dúvidas relacionadas a SEO, e vieram aqui 10 dúvidas que normalmente são feitas relacionadas a SEO.
E depois ainda coloquei aqui, continue. Eu queria que ele explorasse mais. Então ele continua a listagem que ele já tinha feito de 10 tópicos, ele continua até 20 tópicos. Então, se você não estiver satisfeito com a primeira sugestão de ideias, ou quer mais ideias ainda sobre o mesmo tópico, você coloca aqui continue e ele vai trazer ainda mais tópicos relacionados, ou vai continuar falando sobre aquele assunto que você pediu para ali na primeira pergunta, você continua, né, conversando com o chat GPT e ele vai continuar a explanação sobre o tópico. Aí depois eu peguei aqui, eu estava fazendo um teste, eu falei, e se eu mudar de assunto do nada? Aí eu estava vendo uns vídeos falando sobre hábitos bons e ruins dos funcionários, não sei o que, tal, de um conteúdo que eu estava vendo lá do Marcelo Germano. Aí eu falei, deixa eu pesquisar, porque assim, quanto mais você conversa num mesmo chat, que é esse chat aqui que nós estamos aberto, falando sobre o mesmo tópico, cada vez mais o chat GPT vai entendendo sobre o que nós estamos conversando e vai trazer ali dados mais precisos. Aí eu peguei e fiz uma pergunta mais aleatória aqui sobre gestão, né? Sobre quais os principais comportamentos dos maus funcionários. Eu até fiz uma pergunta bem difícil para ele responder. E ele trouxe aqui os 10 comportamentos de maus funcionários. E trouxe certinho como falta de pontualidade, ausência sem aviso, que são pontos que a inteligência artificial identificou que são pontos, comportamentos dos maus funcionários. Então, peguei e coloquei aqui, esse teste deu certo, mesmo eu estando falando em um chat que eu estava, a princípio, focado em falar sobre SEO. E por fim, eu fiz um teste aqui, que eu estava fazendo uma pesquisa de palavras-chave para um cliente, e eu falei, nossa, como que eu vou criar uma pauta utilizando a palavra leilão, estrada, cabine dupla, porque era uma palavra que o cliente queria muito posicionar. E aí eu vi que tava meio difícil, falei, deixa eu testar o chat GPT aqui para ver se ele consegue me ajudar. E ele começou aqui a tentar me dar umas dicas de como que eu poderia criar uma pauta, né, utilizando essa palavra. Ele colocou a introdução ao leilão de cabine dupla da estrada, vantagens de adquirir uma cabine dupla da estrada em um leilão. Na verdade, eu trouxe até títulos, né? Não trouxe nem a pauta, eu teria que ter feito no mesmo formato que eu fiz aqui em cima. Cadê? Vamos ver. Cria pauta para um artigo completo, deveria ter especificado um pouquinho mais. Como eu não especifiquei muito, ele trouxe só, vamos dizer, as ideias das pautas, mas não deixou naquele formato bonitão que a gente viu ali. E como vocês viram, ele pode escrever os conteúdos lá no começo, né? Deixa eu até voltar aqui. Ele escreveu o conteúdo para mim de uma landing page. Aí, muitas pessoas podem se perguntar, mas Daniel, eu posso utilizar esse conteúdo que a ferramenta criou no meu site? Isso não vai dar problema com o Google, por exemplo? Eu tenho medo de colocar lá e o Google vir a punir o meu site. E essa era uma preocupação, sim, que todos nós, profissionais de marketing, estávamos tendo, porque